Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Esvazia Xícara. Se você não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar nesse casamento ou seja para você sair dele, porém de bem com você mesma. Sejam todas muito bem-vindas. Quem já são as minhas alunas da turma T20, já se pronunciem aqui. Quem é minha aluna de outras turmas também pode já se identificar. Quem tá chegando por aqui agora, só escrever que é nova para eu saber que você tá chegando por aqui agora, tá? Sejam todas muito bem-vindas e conforme vocês pediram, lá na caixinha dos stories eu trouxe essa live pra gente conversar na nossa tarde de hoje, que é: Paula, por que meu marido diz que me ama, mas não quer falar dessa traição? Como isso é possível? Seu marido diz que te ama, mas não quer falar sobre essa traição, ou toda vez que você tenta falar sobre essa traição, sempre vem as brigas, sempre ele vira as costas, né? Sempre vocês ficam uma semana sem se falar, porque não teve resultado nenhum aquela conversa. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, através do olhar da jornada lógica dos relacionamentos, que é o meu método de 4 semanas, onde eu te ajudo a superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para ficar ou sair desse casamento, tá bom? As minhas alunas da T20 estão vivenciando esse movimento nesse exato momento. E ter esse conhecimento aqui já resolveria mais de 90% de tudo aquilo que a gente chama de problema no nosso casamento hoje. Então vamos lá. Gente, é completamente angustiante para uma mulher saber que ela passou pela traição, né? E o único caminho que ela encontra de solução para resolver tudo aquilo que tá dentro da cabeça dela, aqueles sentimentos, a mágoa, a raiva, é com certeza o diálogo, né? Até porque muitas dessas mulheres, assim como eu e assim como você, imagina que quem ama não trai. Então, como é possível esse marido dizer que me ama, mas ele não quer falar sobre a traição? Então, é algo que assim não entra na nossa cabeça. É algo que nos gera ainda mais dor, nos gera mais ainda insegurança, aumenta ainda mais o nosso medo de ser traída novamente. E daqui é onde tudo se complica ainda mais, tá? Mas vamos parar desse ponto aqui. Então, vamos ver se vocês vão acompanhando o meu raciocínio. Primeiramente, esvaziem a xícara, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, porque as minhas aulas são realmente fora da caixinha. Então, eu preciso me esvaziar dos meus julgamentos, das minhas críticas, para que sobre um espaço dentro da minha xícara interna, né, da minha taça interna emocional, para levar um conhecimento novo, tá? Então, ó, o que acontece? Imagina você que tá passando por esse momento, descobriu a traição, e como que você tenta entender tudo isso que te aconteceu? Conversando. Então, esse marido diz que te ama, pede perdão, mas não quer falar mais nada. Não quer falar por que isso aconteceu, não quer falar com quem foi, quantas vezes foram, que são as perguntas que normalmente a gente quer saber. E aí, é claro que a nossa dor só vai aumentando cada dia mais. Por quê? A dor vai sendo alimentada das nossas inseguranças, a dor vai sendo alimentada com o nosso medo de ser traída novamente, medo de não ser boa o suficiente, né? Medo de não dar conta. Então, tudo isso só vai piorando desse ponto em diante. Mas, o que eu quero trazer para vocês nessa aula, que sim, eu tenho que considerar que para muitos casamentos, né, depois de uma traição, esse casamento já acabou, né? Já não existe mais o amor, não existe mais o respeito, e tem uma mulher lá que está passando por essa dependência emocional ou financeira e quer resgatar esse casamento a todo custo. Isso existe, tá, gente? Aqui dentro da jornada a gente olha para isso também. Mas também existe, gente, na maioria dos casos, e mais desses 10 anos trabalhando com mulheres, que existe o amor, sim. Esse marido te ama, sim. Mas por falta de amadurecimento emocional, por falta de conhecimento, a gente não consegue falar sobre aquilo que dói. Então, olha só, mulher, você tá passando pela dor da traição, tá doendo em você. Mas esse marido que te traiu e não está tendo conhecimento e amadurecimento emocional para lidar com as consequências disso, também dói. E quando as dores se conversam, não tem solução. Nós precisamos conversar com a solução.
É isso que na maioria das vezes a gente não consegue fazer sozinha diante de uma traição. Então a traição entrou. O que é pior do que tudo isso é como a gente lida com o que vem depois. E que muitas de nós não aprendemos. Hoje mesmo, quer ver? Eu tava mexendo aqui e eu peguei um depoimento aqui de uma das alunas da T20. Peraí, a portaria me ligando. Eu acho tão engraçado isso, gente. Eu acho tão engraçado isso. Você vai lá, você dá uma ordem pra... Uma ordem não. Você dá uma instrução pra portaria, né? Pra não ser interrompida, pra que eles não te liguem. Aí a portaria diz assim, ok, muito obrigada, né? Porque eu avisei que tava vindo o iFood aqui pro meu marido e minha filha que estão de férias almoçar. E aí eles me ligam no meio da live, né? É super interessante isso, como é difícil as pessoas pararem para ouvir, prestar atenção, né? Ter profundidade nas questões. E isso cabe, inclusive, quando a gente está num processo de dor, que o nosso nível de profundidade e foco diminui completamente, porque o nosso sistema mental, do nosso córtex pré-frontal, está totalmente abalado. Então, ele não tem condições de receber um comando, de aprofundar. Ele sempre age por ação e reação. Então, você que está me ouvindo agora, se você está passando por esse momento agora, né, de toda hora, do jeito que vem, volta, né, ou ficar insistindo numa conversa a qualquer custo, ou se colocando à disposição de qualquer maneira. Por exemplo, eu vejo muito aqui as mulheres falando isso, né? Paula, meu marido não decidiu se quer ficar comigo ou com o amante, então eu me coloquei à disposição de ficarmos nós três, mesmo não querendo isso, só para ter esse marido de volta. Gente, isso é completamente esse movimento que eu tô falando para vocês do neocórtex. O neocórtex não funciona. O nosso processamento de decisões importantes para nossa vida não funciona, porque a nossa amígdala cerebral é totalmente emoção. Então, assim, eu quero muito aquilo, tenho muito medo de perder aquilo, então eu topo qualquer coisa. Não só isso, né? Como, por exemplo, tem mulheres que descobrem a traição e elas não falam nada, elas ficam quietas, com medo de perder esse marido, com medo de abordar essa situação e ter medo de perder esse marido. Então, gente, prestem atenção. Isso, num primeiro momento, né, quando nossa mente não está funcionando, não está na sua melhor qualidade de funcionamento, a gente pode se dispor a isso, a querer qualquer coisa. Eu tive uma aluna uma vez, saindo um pouquinho do foco aqui, eu tive uma aluna uma vez que fez exatamente isso. Ela se dispôs a estar num relacionamento a três ou também ceder uma vontade do marido, que é o marido ver ela com outro homem. E ela cedeu isso pra ele, mesmo que ela não quisesse isso. Mesmo que é assim, gente, quando tá tudo bem pros três, quem sou eu pra dizer que isso não tá legal, entende? Mas isso é um acordo entre os três, tá bom pros três e tá tudo bem pra mim. O problema, né, eu como mentora aqui de mulheres, vejo que é quando uma mulher começa a ceder demais, além daquilo que ela dá conta, pra fazer esse marido ficar. E o que eu preciso te dizer, mulher, é que isso não funciona. Esse caminho de dar além daquilo que você pode dar, não funciona, tá? Toda vez que a gente dá demais, o outro não consegue retribuir a altura, você vai secar, você vai adoecer, você vai minar e esse marido não vai ficar. E aí você vai se sentir um lixo maior do que esse que a gente já se sente depois de uma traição, porque você vai dizer assim, caramba, eu fiz o que eu não queria fazer só pra ele ficar e ainda assim ele foi embora, tá? Então eu já tô trazendo, gente, o que eu acabei de falar é uma oportunidade que vocês demorariam talvez um tempo maior para cair nesse consentimento. E teriam que se deparar frente a frente com essa dor para falar assim, nossa, olha só, se eu pudesse voltar lá atrás, né, quanta coisa eu teria feito diferente. Então eu tô aqui para te alertar disso, tá? Assim como eu faço com as minhas alunas, com as mulheres que vivenciam a jornada lógica dos relacionamentos aqui dentro do meu método de 4 semanas. Por que eu tô falando isso? Porque teve uma das alunas nas suas considerações aqui nos comentários, que eu olho todos os dias, mais de uma vez por dia, então elas têm assim completamente o meu acompanhamento, né? Nas dúvidas, como se comportar, como agir, como sair desse lugar de dor. E o que acontece? Uma dessas alunas, deixa eu puxar aqui, que eu queria falar para vocês na íntegra. Ela falou assim, nossa, Paula,
esse é um conhecimento que a gente deveria... Aqui, ó, acho que foi essa aqui. Não. É quando ela fala que se a gente tivesse esse conhecimento... achei que era uma forma de... Não é. Agora eu não vou achar aqui, são muitos. Nós já temos aqui, se eu te falar aqui no total da minha plataforma, nós já temos mais de 12 mil comentários respondidos, né? Ela fala que se ela tivesse tido esse conhecimento que ela tem da jornada hoje, com certeza essa traição não teria entrado na vida dela. Então, é isso que eu falo pra vocês, né? Muitas vezes não é a falta do amor, mas é a falta do conhecimento. É a falta desse conhecimento da mulher sábia de como lidar com isso depois que aquilo aconteceu. É claro que se eu tivesse trabalhado antes, soubesse de tudo isso antes, eu poderia ter evitado uma traição? Com certeza. Mas não deu tempo. Então agora você precisa receber esse conhecimento, você precisa aprender isso para que essa traição não se repita no seu casamento e também não se repita na relação dos seus filhos, porque os nossos filhos aprendem através dos nossos olhos, né? Então nem tudo está perdido, né? Eu não consegui evitar essa dor, mas vou poder evitar que isso aconteça novamente no meu casamento e que isso também aconteça com os meus filhos, porque eu vou poder orientar os meus filhos de como são os relacionamentos saudáveis, tá? Esse é o nosso dilema da jornada. Conhecimento, método, né? Prática e repetição. Então, tudo que nós aprendemos, né? Fala, nossa, a jornada em 4 semanas é pra gente virar a chave. Mas tudo que a gente aprende em 4 semanas é um aprendizado pra vida inteira. Então, primeira coisa que a gente precisa separar é o fato desse amor, ele pode sim existir dentro desse casamento. Mas o não saber lidar com o próprio erro pode fazer com que a gente acredite que esse amor não exista. E aí, dentro de nós, a gente vai invalidando qualquer coisa que esse marido tente fazer para reparar esse erro dentro da relação. Então, assim, mais desses 10 anos, né, trabalhando com mulheres, eu vejo que mais de 90% dos casos é exatamente isso. Não é a falta do amor, mas é a falta do conhecimento, né? Menos aí de 10% é aquele caso que realmente já veio se arrastando há muito tempo. Dentro de uma dependência emocional, dentro de uma dependência financeira, dentro de vários movimentos de falta de respeito, né? De uma relação realmente tóxica. Que essa mulher ainda insistia em ficar nesse casamento a qualquer custo. E aqui ela aprende, né? A ter, inclusive, essa independência. Seja para ficar ou seja para sair desse casamento, tá? E aqui, gente, eu tive vários exemplos, né? A Jana da turma T15, eu não sei se ela tá aí... Era um movimento que ela fazia muito grande, que era assim, ó. Ela tinha um tipo de mente de uma mulher muito prática. Então, ela queria ver os movimentos práticos desse marido para mostrar o quanto ele amava e o quanto ele se arrependia. Mas o tipo de mente do marido da Janaína da T15 não era esse tipo de mente prática, né? Que mostrava isso na prática. Ele tinha uma outra forma de expressar amor e de expressar o arrependimento. Como, por exemplo, assumir riscos, assumir um peso, uma responsabilidade para manter a segurança da família, que foi o caso dela, né? Ele trabalhava numa outra cidade há mais de 20 anos, esse marido, e uma das coisas que ele fez para provar para ela que ele amava ela e que ele queria reconstruir aquele casamento foi largar esse emprego de 20 anos e buscar um novo emprego. Ele tinha um ótimo cargo, ele era muito bem resolvido, né, na profissão dele, naquela empresa, e ele largou tudo para poder ficar com ela. Então, essa era a ação que ela esperava dele, mas ela só conseguiu isso com esse conhecimento da jornada. Porque antes ela chorava, antes ela implorava, antes ela acusava, antes ela apontava o dedo na cara e nada acontecia. Só depois que ela teve acesso a esse conhecimento que ela conseguiu virar a chave de como ter acesso a essas informações dessa traição. Porque é assim, tá, gente? A gente não precisa saber de tudo, não. Saber de detalhes dessa traição vai machucar a gente ainda mais. Vai colocar a gente no pior lugar do mundo, que é o lugar da comparação. É a pior coisa que a gente pode fazer. Uma coisa só que a gente precisa saber é: essa traição entrou na minha vida, ok? Isso é um fato. E agora, o que eu faço com isso
para resolver isso dentro da minha relação, dentro de mim, né? Dentro do meu marido e dentro do nosso casamento, dos nossos próximos passos, seja para ficar ou seja para sair desse casamento, tá? Então, esse foi o movimento que a Jana fazia. Outro movimento que eu gosto sempre de citar aqui é da Tati, da turma T4. O que ela fazia? Ela também tinha esse movimento de querer respostas e esse marido tinha uma mente totalmente introspectiva e ele não queria falar absolutamente nada sobre essa traição. Eu vou falar sobre cada tipo de mente para vocês daqui a pouquinho. O que ela fazia? Olha só, gente, como a nossa mente vai para um lugar que se a gente não tiver controle da nossa mente, a gente se perde. Como ela não tinha as respostas desse marido para ela, sabe o que ela fazia? Ela escrevia tudo como ela imaginava que tinha sido e só perguntava para esse marido, de sim ou não? De sim ou não? Foi assim ou não foi assim? Então, isso ia trazendo cada vez mais buracos, cada vez mais distanciamento para dentro desse casamento. Por quê? Porque ela queria uma ação, queria que ele falasse, esse marido não falava. Então, foi a forma como ela encontrou para se sentir segura nesse casamento. Mas essa foi a forma, né, não saudável que ela encontrou. Só depois que ela veio para a jornada, a lógica dos relacionamentos, entendeu por que essa traição aconteceu na vida dela, porque ela passou pela traição, porque ela era aquela mulher que gostava muito de sexo. E ela não entendia por que ele tinha ido buscar isso lá fora. Depois que ela teve acesso a todas essas respostas, eles conseguiram voltar a conversar e a se entender e a construir essa nova confiança. Já faz mais de 2 anos que ela passou pela jornada, que ela superou a dor da traição, que ela continua casada, tá? Então, gente, talvez venha aí um questionamento que muitas vezes é muito forte nas mulheres, dizendo assim, Paula, ele me traiu e agora sou eu que preciso entender como a mente dele funciona para tentar olhar para a nossa relação. E aqui, gente, eu sempre trago um olhar mais ampliado, né? Que é o seguinte, a traição, ela veio para te mostrar algo. Ela veio para te mostrar algo que você precisa aprender. Paula, foi ele que me traiu, eu sempre fui uma mulher presente na vida dele. E agora sou eu que preciso aprender sobre como a mente dele funciona, né? Pra lutar pelo nosso casamento e tal. Gente, eu sempre falo que a traição veio para te ensinar algo através desse marido. Preste atenção na minha fala. Nada na nossa vida acontece por acaso. Então, prestem atenção. Eu não tô dizendo que você mereceu passar por essa traição. Longe de mim, eu também passei por isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas que existe algo que na função desse marido veio te mostrar. Algo que você precisa aprender, algo que você precisa curar, algo que você precisa superar. Quando você olha para sua dor, quando você olha para sua dificuldade, esse é o aprendizado da mulher sábia. Quando você olha para essa dor e você vê que você aprendeu, que você vê que você cresceu, que você vê que você ganhou mais do que perdeu, essa dor se torna muito pequena. Muito pequena. Então, assim, não cai uma folha de uma árvore sem um sentido. Isso também acontece com as nossas dores. Então, muitas vezes, nós vamos para um lugar infantilizado dentro de nós por não ter acesso a esse conhecimento, de querer que a vida seja sempre do meu jeito, do jeito que eu acho que é bom. Mas existe uma lei maior, universal, que faz com que a gente vá crescendo dentro das nossas evoluções. Então, tudo de bom que me acontece é para o meu crescimento, é pelo meu merecimento. Mas tudo aquilo de dor que também me acontece é para me trazer um novo olhar, é para me trazer um crescimento, é para me fazer evoluir. Imagina, gente, a mesma coisa, essa comparação. Imagina o que seria da nossa vida se todo mundo só gostasse do amarelo. Não existiria o azul, não existiria o vermelho, não existiria o caramelo, não existiria o fúcsia, a cor mais linda do mundo, o roxo. Então nós precisamos ter esse olhar. Eu não gostaria de passar por isso, claro que não. Mas foi inevitável, isso entrou na minha vida. Então, agora eu preciso olhar para isso, aprender com isso e crescer além dessa dificuldade. Quando eu faço esse movimento, seja para ficar e construir um casamento novo, ou seja, para sair desse casamento, eu faço isso de uma forma muito melhor do que aquela que eu vivia antes dessa traição.
Isso eu garanto pra vocês. É o que acontece comigo e é o que acontece com milhares de mulheres que já vivenciaram a jornada lógica dos relacionamentos em 4 semanas. Quando eu pergunto para as mulheres que vivenciaram a jornada, você gostaria de voltar a ser aquela mulher de antes da traição? Jamais. Jamais. Principalmente para você aí que tá me ouvindo agora e diz que tinha um casamento perfeito. Esse é o meu desafio para você. Você, mulher, que sempre diz que o seu casamento era perfeito, que o seu marido era perfeito, que você era uma esposa perfeita, que todo mundo via vocês, né, na família, na comunidade religiosa, no esporte, como uma família perfeita. Esse é meu desafio para você. E eu sei como é difícil sair, né, dessa zona de conforto onde parecia realmente tudo perfeito. Mas se essa traição entrou, ela veio te mostrar que esse caminho não era o caminho saudável. Existe algo ali que tanto você quanto o seu marido precisa olhar e precisa curar em vocês. Se ele vai curar na vida dele, eu já não sei. Mas eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E eu não vou ficar esperando marido nenhum mudar para eu poder ser mais feliz. É isso que eu trago aqui para vocês como ensinamento da jornada lógica dos relacionamentos. Mulheres que vivenciam a minha jornada, nós não dependemos de que o outro mude para que a gente seja mais feliz. Nós fazemos isso por nós. Através da nossa mudança, se ele quiser ficar, ele muda também. Se ele não quiser ficar, ele não vai fazer nenhuma mudança sábia na vida, tá? E nem no casamento. Eu já me antecipei aqui e já disse para vocês. O que eu tô fazendo de errado então, Paula? Se o meu marido diz que me ama, mas ele não quer falar sobre a traição. A primeira coisa é que você quer que ele fale com você da forma como você espera que ele falasse. Gente, presta atenção nisso, porque só de entender isso daqui, ó, vocês estão ganhando pelo menos uns 6 meses de terapia tradicional. Presta atenção, vou repetir. A pior coisa que você pode estar fazendo, a forma errada que você está fazendo hoje, é querer falar com esse marido, acessar esse marido, começar uma conversa com esse marido da forma como você pensa, da forma como você sente e da forma como você se comporta. Esse é o pior erro que você pode estar cometendo hoje, tá? E eu vou te explicar por quê. Porque aqui dentro da minha jornada, gente, não dá para você usar uma regra para todo mundo. Isso é um cuidado que vocês têm que tomar para quem fica vendo muito conteúdo, né, sobre traição, sobre restauração de casamento na internet. É justamente isso. Dentro da minha jornada, eu entendo que não dá para você usar uma fórmula mágica com todo mundo e isso funcionar para todo mundo. Não é assim que funciona. Dentro da jornada, nós entendemos as particularidades de cada pessoa, de cada esposa e de cada marido. Então, dentro da jornada, nós estudamos que nós temos 5 tipos de mentes de esposa, 5 tipos de mentes de marido. O que significa tipos de mente, Paula? Significa tipos de personalidade. A forma como a personalidade, o caráter dessas pessoas foram moldadas desde a infância, tá? Então, quando fala assim, é falta de caráter, não existe falta de caráter. Todos nós temos caráteres. Caráter vem de conjunto de características. Se elas são boas ou são ruins, é um julgamento meu. Mas todos nós temos conjunto de características. Sim? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então, dentro desse movimento, nós, mulheres, temos 5 tipos de grandes mentes e maridos com 5 tipos de grandes mentes também. Porém, eles pensam, sentem e se comportam de formas muito diferentes mesmo. E se eu não tiver acesso a esse conhecimento, eu vou dar um tiro no meu pé. Vou te explicar. Por exemplo, o primeiro tipo de mente de marido que eu tenho aqui é o marido mundo na lua. O que isso quer dizer? Ele muitas vezes ama. Muitas vezes não. Todo marido mundo na lua ama. Mas a forma, ele já vem com uma característica de um tipo de mente aonde ele evita o contato e ele evita o aprofundamento emocional. Ele tem dificuldade com as conexões emocionais. Então, toda vez que você quiser falar olho no olho com esse marido sobre essa traição, vai expor a ele vai ter que se expor, ele vai ter que expor as suas vulnerabilidades.
E ele não quer. Porque ele vai querer se defender desse movimento que já trouxe muita dor para ele lá na infância. Então, esse marido vai evitar qualquer tipo de contato com você agora, mulher. Faz sentido isso? Ah, que bom, Bianca. E está funcionando muito bem, graças à jornada. Acho que ela escreveu alguma coisa aqui, ó. Com a aula de estudo da mente, eu vi como conversar uma conversa, como estimular ele para que a nossa relação volte a ficar bem. E está funcionando muito bem, graças à jornada. É isso aí, Bianca. Conhecimento, prática e repetição. É isso mesmo. Isso mesmo. A Valéria Marques falando aqui, ó. Sou T20, meu marido teve muitas mudanças positivas. Antes eu não enxergava isso, mas hoje, com todas as explicações da Paula, eu entendo e reconheço que ele está tentando e eu continuo lembrando de tudo. É isso aí, Valéria, porque a gente não esquece, mas a gente lida com isso de uma outra maneira com esse conhecimento. Então, são mulheres da jornada que estão vivenciando esse pilar dentro da jornada e o quanto isso, gente, já traz muita diferença para o nosso dia a dia, né? Então, ó, esse marido, que é o marido mundo na lua, é aquele marido que não quer contato, não quer falar. Ele sempre vai fugir de você numa conversa por causa disso aqui, porque ele tem dificuldade dessa conexão emocional. Eu preciso entender como acessar esse marido. Então, uma das formas que a gente usa é dizer para esse marido, imagina só, porque ele é muito do pensar, imagina só como eu estou, como esses pensamentos estão passando na minha cabeça hoje, quando você não quer falar sobre essa traição comigo. É a forma como eu acesso. Se você é uma mulher que tem um tipo de mente, por exemplo, sentimental, você vai dizer para ele assim, você não entende como eu me sinto, você não consegue perceber a minha dor, isso só me machuca, eu acho que você não me ama. Ele não entende essa fala, porque ele é do pensar. Ele não vai entender isso. Entende, mulher? Então, a forma como a gente tem que falar sobre essa traição é entendendo como essa mente funciona. Quando eu tenho esse conhecimento de mulher sábia, eu consigo acessar exatamente o que eu quero, sem brigas, sem discussões, porque eu não estou tocando na dor, eu estou tocando nos recursos, eu estou tocando na forma como aquela mente funciona. E é assim, gente, não dá para um português falar com um alemão se esse português não entender falar alemão. E esse alemão também saber falar português, tá? Faz sentido o que eu tô dizendo pra vocês? Tem alguém aí que tem esse tipo de marido? Vou seguir aqui para os próximos. O próximo tipo de marido, por que ele não fala da traição? É o marido intenso. O marido intenso, ele tem muito medo de perder esse relacionamento. Ele tem muito medo que você vá embora. Ele tem muito medo que essa relação acabe. Ele tem muito medo disso. Então, um dos recursos que esse marido vai usar quando ele for falar da traição com você, primeiro é chorar. Chorar, chorar, chorar. Depois ele pode falar de tudo e não falar de absolutamente nada. Falar de forma compulsiva, mas quando você termina a conversa, fala, tá, falou, mas eu não consegui concluir nada. Eu não consegui entender por que ele me traiu, eu não consegui entender por que ele fez isso comigo. Esse é um movimento desse marido intenso aqui. Porque ele fala muito, chora muito, vai para um lugar totalmente vitimizado. Ai, eu sei que eu fiz errado, eu não merecia fazer isso com você. E aí começa, sabe? Todos esses movimentos. Esse é o tipo do marido intenso. Então, por exemplo, se você mulher, tem esse tipo de mente, de uma mulher mais prática, de querer mudanças práticas nele, sabe? Se você quer ver a ação desse marido, esse marido intenso não tem pra te dar. Porque ele fica remoendo isso, tá? Ele fica nesse lugar, mas ele não te traz segurança. Ele fala sobre tudo, não fala sobre nada, chora, não tem pernas pra fazer e ainda te deixa mais insegura. Estão vendo como funciona essas comparações? Porque aqui dentro da jornada nós temos uma ferramenta onde as mulheres que já estão na turma T20 fizeram, né, vivenciaram esse movimento para entender essas combinações das mentes, dos tipos de mente. Gente, é igualzinho um cadeado que tem código. Lembra que tinha aquelas numerações, que tinha senha? É a mesma coisa. Como que essa mente lida com essa mente? Para tudo que eu quero viver e tudo aquilo que eu quero evitar viver,
tá? O próximo é o controlador. Esse daqui, ó, tem um alerta importante para esse tipo de mente aqui. O controlador, ele tem um desejo sobre controle, ele tem um desejo muito grande de estar no controle, de querer controlar a qualquer preço. Então, aqui a gente coloca que para manter o controle, ele vai evitar qualquer tipo de exposição. Então, toda vez que você quer falar com esse marido, ele vai evitar esse contato para não precisar se expor com medo de sair do controle. Então, imagina, gente, ele tá errado. Ele tá errado. Então, aqui ele já perdeu o controle sobre isso. Entende? Já perdeu. Se toda vez que você quer falar com ele sobre essa traição, você vai ficar tocando numa dor dele. Viu? Você tá fora do controle. Principalmente quando essa mulher vira pra ele e fala assim: escuta, você não vai me controlar mais. Porque esse tipo de marido aqui, ele tem uma tendência a transferir a culpa para a esposa. Então, assim, eu te traí porque você fez isso. Eu te traí porque você não me dá atenção. Eu te traí porque você não gosta de sexo. Eu te traí. Então, assim, ele sempre vai tendenciar a transferir a responsabilidade para essa esposa, tá? Prestem bem atenção nisso que eu tô falando para vocês. Porque é extremamente importante saber que esse marido vai tentar te manipular para te manter no controle. Uma mulher sábia que tem acesso a esse conhecimento vai dizer: viu, você não vai mais me controlar, você não vai mais me manipular. Você errou, eu errei, e agora a gente precisa entender como a gente lida com isso com os próximos passos. Entende? Toda vez que esse marido quiser te reconquistar, é o momento que ele quer ficar nessa relação. Então, toda mulher, vamos supor aqui, né? Você seja essa mulher sentimental com esse marido controlador. Esse marido controlador quer ter mais motivos para te conquistar. Isso é importante para ele. Mas se você fica naquele momento, mas eu te amo demais. O meu amor é para mim e para você. Eu faço o que você quiser para você ficar. Você só empurra esse marido para fora. E aí você fala: olha como eu me sinto. E é você que chora, é você que se descabela. Não toca nesse marido. Porque a forma como a mente dele funciona é totalmente diferente da sua. A forma como a mente dele funciona é no pensar. Ele pensa estrategicamente. E você tá falando com ele no sentir. E aqui não dá liga. Não fecha a conta. Ele pensa e você sente. Só que um tá tocando a dor do outro. Ele não sente o que você sente e você não pensa como ele pensa. Entenderam? Por isso que aqui não dá pra falar sobre uma traição. Porque os dois não conseguem conversar. Você só quer que ele sinta e ele quer que você entenda, tá? Depois a gente tem o famoso marido caladão. O caladão, gente, por que ele não fala sobre a traição? O marido caladão, ele tem um tipo de mente que ele suporta muitas coisas difíceis. Então, quando ele passa pelo processo de traição, um dos principais movimentos que ele faz é de merecer tudo aquilo de ruim que está acontecendo na vida dele. Então, ele vai se fechar porque ele não tá... Ó, presta atenção, isso aqui que é muito importante, hein? Tô entregando aqui um material que vocês iam demorar anos para conseguir isso na terapia tradicional, que é o seguinte. Esse marido caladão, não é que ele não queira falar sobre essa traição para que vocês se entendam, para que vocês se resolvam, ou porque ele não te ama. Não. A mente desse marido funciona por punição. Então, ele sente muito a dor do arrependimento. Então, tudo aquilo de ruim que você está fazendo para ele, tudo aquilo de ruim que você está jogando na cara dele, tudo aquilo que ele está sofrendo com esse processo, na verdade, não é porque ele não te ama, não é porque ele não reage, é porque ele está aguentando, ele está suportando, porque ele sabe que ele precisa passar por isso, porque ele fez algo errado. O marido caladão, ele mesmo se pune, ele mesmo se condena. Se não tiver uma mulher sábia nessa relação, saber olhar para isso, saber como lidar com isso, saber como agir com esse tipo de mente de marido, você vai perder esse marido. Você vai perder esse casamento.
Você erra, ele erra, mas isso vai fazer, o não saber lidar com o que vem depois da traição vai fazer com que vocês se percam profundamente. Ah, o meu marido é assim, ó, ele só chora e não fala nada. Então, Maria, já mostra que ele está nesse processo de autoflagelação. E se você não tiver o conhecimento de aprender a falar com esse marido, da forma como esse marido entende, ele vai se perder. Não é à toa que muitos maridos, inclusive, tentam suicídio. Eu não sei se vocês sabem disso. Como assim, Paulo? Meu marido meu marido me trai, meu marido se suicida? Sim, existe um grande índice de maridos, de homens, né? Até maior do que o número de suicídios entre as mulheres dos homens. Porque o homem tem uma dificuldade maior de falar, de se expor, igual o marido mundo na lua. Ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de se expor. Eu recomendei para as minhas alunas e recomendo para vocês também assistirem aquela série da Netflix que se chama Casamento às Cegas. Eles estão na 4ª temporada agora e esses casamentos, né, que eles estão fazendo esse experimento, são de casais que estão passando pelo 2º casamento, né? Então eles estão tentando ir buscar um 2º casamento. A maioria deles ali já foram casados. E aí teve um dos participantes que me chamou muita atenção, porque nitidamente ele é o marido mundo na lua. E aí, na hora que eles estão flertando lá dentro do experimento, ele fala assim para a mulher: os meus irmãos têm falado que eu preciso falar mais, que eu tenho que falar mais sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que eu gosto, mas isso é um movimento muito difícil para mim. Pronto. A mulher já ficou toda com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque realmente, gente, para esse tipo de mente, por mais que ele se esforce, né, tentar falar, tentar demonstrar aquilo que ele sente, para ele é difícil, porque ele é do pensar. Ele pensa muito. Ele vai ficar muitas vezes ali na caverninha dele, pensando no mundo paralelo dele, entendeu? Então, as minhas alunas, quando elas passam por esse conhecimento, elas começam a treinar esse olhar, não só dentro do casamento, mas nesses filmes, nessas séries, no casamento do irmão, da cunhada, né, do pai, da mãe. Porque, gente, é um conhecimento assim, ó, que se expande. Todas nós deveríamos ter esse conhecimento lá quando a gente começou a namorar, lá no ensino médio. Sabia disso? Para que muitas coisas pudessem ser evitadas na nossa vida. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Mas hoje, foi justamente por isso que eu pensei nessa jornada, eu estruturei essa jornada do jeito que eu fiz. Para que você economize tempo, por isso 4 semanas, para que você aprenda o que você precisa aprender para superar essa dor, para evitar novas traições, tanto na sua vida como na vida dos seus filhos, e ainda se sentir bem depois de ter superado a dor da traição, tá? Depois do marido caladão, tem gente aí com marido caladão? Tem, né? Que eu vi gente aí falando marido, controlador da Divina. E outros aqui da Maria, ó, que é o marido caladão. Tem mais alguém aí que se identificou com o marido caladão? Olha lá, eu não paro de jogar na cara dele, chega a ser chato. E na verdade, Dai, você tá empurrando ele pra fora de casa. Ele te traiu sim, ele cometeu um erro sim, mas se você perdoou e continua fazendo esse movimento, você tá empurrando ele pra fora de casa, tá? Eu sempre falo, né, quando uma mulher vai acusar, lembre-se, eu como sua mentora, como uma terapeuta sistêmica, eu sei exatamente. Ó, imagina, pensa comigo. Essa traição tá aqui, ó, tá nesse ponto aqui. Como uma mentora de mulheres, terapeuta sistêmica, eu sei exatamente o que veio antes, até te levar para essa traição. E eu também sei qual é o caminho, que se você continuar fazendo isso, aonde isso vai chegar. Então, eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: toda vez que você for acusar, já imagina esse marido com uma outra pessoa. Já imagina. Toda vez que você for julgar, acusar, apontar o dedo na cara, já imagina esse homem feliz ao lado de uma outra pessoa. Veja como você lida com isso, se é isso mesmo que você quer. Porque é isso que você está fazendo. Então, a jornada lógica dos relacionamentos, ela tira as nossas vendas. Para nos mostrar que aquilo que a gente está fazendo não vai levar a gente para onde a gente quer. Então, a jornada ela vem para antecipar tudo aquilo que pode dar de errado.
tá? E a que foi traída 4 vezes? Não tem problema nenhum. O processo de superação é o mesmo. Na verdade, eu falo assim, né? Se na primeira vez que você passou pela traição, você já tivesse acesso a esse conhecimento, as outras 3 com certeza poderiam ter sido evitadas. Mas já que isso não foi possível, então agora você precisa ter o conhecimento para que isso não se repita. Seja com esse marido ou com qualquer outra pessoa, ok? Porque a traição não vai acontecer só com esse marido. Porque o padrão de repetição está comigo. O que eu emito, a forma como eu penso, sinto e me comporto, atrai esse tipo de homem para minha vida. De algo que eu preciso olhar, de algo que eu preciso aprender, de algo que eu preciso superar, tá? Então vamos lá. Tem o 5º, tá normal, a Jana tá falando aqui pra mim. Obrigada, Jana. Então, pra quem aí minha voz tá estranha, tenta sair e voltar da live novamente, tá bom? Aí, provavelmente já melhora. Vamos lá. E é claro, tá, Silmara, que não dá pra fazer isso sozinha. Isso eu já vou deixar muito claro pra você. Você pode perder mais tempo pegando cada coisinha na internet, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá. Ou você pegar um método, um passo a passo, do começo ao fim, que te mostra esse movimento de como superar essa dor e como impedir novas traições, tá? Aí eu tenho o 5º marido. O 5º marido é o marido exigente. Esse marido exigente, ele preza muito pela ordem e pelo controle. Ele chega até mesmo a buscar pela perfeição. Então é o tipo de marido que não adianta ser meia colher, sabe? Ou é perfeito ou para ele não serve. E todas as vezes que você tenta tocar no assunto da traição, você sempre trazendo para esse marido a imagem de que ele não foi perfeito com você, de que ele errou com você. E isso expõe as falhas dele para você. Por isso, ele acaba sempre se escondendo. Uma mulher sábia que tem acesso a esse conhecimento sabe como falar com esse marido. Então, uma das falas que a gente utiliza é quando a gente fala para esse marido: você foi um marido perfeito para mim, você foi um pai perfeito para os nossos filhos, você é um profissional muito bom e perfeito, né? Muito exigente, muito bem visto, né? Isso é algo que a gente sempre reforça. Mas agora, depois que essa traição entrou na nossa vida, nós precisamos restabelecer a ordem do nosso casamento. Então, só que, gente, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Não são frases prontas. Nós temos um entendimento de como essa mente funciona, como a minha mente funciona. Eu vou me curando durante todo esse processo da jornada para ter esse momento de diálogo saudável com esse marido, para ter essas mudanças que a gente tanto espera no nosso casamento. Se você, hoje, mulher, perdoou esse marido, mas não consegue ter diálogo, não consegue confiar, se sente completamente insegura, essa comunicação, que é o caminho, né, mais próximo que a gente tem de entender, de se sentir segura, não está acontecendo. E isso aqui é uma grande ferramenta, né? Tanto para quem já perdoou e acha que já tá melhorando aí o seu casamento, ela é essencial, porque isso vai te trazer muito mais segurança para fazer o quê? Leituras. O que é que a gente faz dentro dentro da jornada lógica dos relacionamentos? Nós aprendemos a fazer as leituras de como a mente funciona, a sua, a dele. A gente, igual acho que foi a Valéria que escreveu aqui, né? A Valéria escreveu assim: agora eu consigo perceber as mudanças dele que antes eu não percebia. Essa é uma virada de chave. A segunda virada de chave, que é fazer a leitura, é eu saber como eu falo com esse marido. É saber interpretar quando esse marido realmente está arrependido. É interpretar quando esse marido está mentindo para mim. É interpretar quando esse marido está tentando me dar mais do que aquilo que ele pode, mas é uma exigência minha, né? É a minha expectativa. Então, tudo isso, gente, a gente olha dentro da jornada lógica dos relacionamentos. E é por isso que nós temos tantos resultados em tão pouco tempo, porque são ferramentas que nos levam direto ao ponto. Então, vamos recapitular aqui tudo que a gente falou, né? Porque meu marido diz que me ama, mas não quer falar dessa traição. Então, pode existir amor? Sim. A gente não pode invalidar o amor do outro só porque o outro não faz de uma forma como a gente esperava. E quando eu falo a gente esperava, gente, é muito importante a gente colocar nesse lugar aqui que
Não é sobre abrir mão daquilo que eu esperava, não é assim. Mas é entender e receber aquilo que o outro tem para me dar. Por exemplo, teve uma aluna, né, dessa turma agora, que ela falou assim: mas eu não queria que o meu marido tivesse a mente do marido exigente. Eu queria outro marido com outro tipo de mente. Então esse casamento acabou. Porque a gente não vai conseguir mudar esse marido. E, gente, isso traz uma clareza pra gente. Ou eu começo a observar a forma como ele me dá isso de retorno e como eu posso tomar isso do meu marido, ou se eu ficar invalidando que desse jeito não serve. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês. Claro, eu gosto dos exemplos claros. Vamos supor, para eu entender que o meu marido me ama, né, depois dessa traição, já que ele não quer falar dessa traição, por exemplo, é ficar esperando que esse marido fale que me ama, fale que eu sou a única na vida dele, fale, tá? Essa é a minha expectativa. Eu quero que ele tenha um diálogo, sinta o que eu tô sentindo, é a minha expectativa. Mas se eu tenho um marido, por exemplo, que é esse marido caladão, ele não vai te devolver, ele não vai te dar a devolutiva do arrependimento dele, de te mostrar que ele te ama falando. Ele vai fazer coisas difíceis por você. Como, por exemplo, foi o caso da Janaína, trocar de emprego, sem ela precisar pedir. Entende esses movimentos? Se eu não sei fazer essas leituras, eu vou invalidar esse homem. E ninguém fica, gente, presta atenção. Ninguém fica num lugar aonde ele não pode ser exatamente quem ele é. Você não consegue ficar num lugar onde você não pode ser quem você é. Quer ver só um exemplo? Quando, por exemplo, você vai numa roda de amigos e você fica pisando em ovos. Você não sabe o que você fala, você não sabe onde você coloca a mão, você não sabe como você come. Gente, é horrível isso. Mas é tão gostoso quando você fica com amigos que, se você for de Havaiana, se você for com uma sandália cara, se você for com a roupa do corpo, que você acabou de fazer uma faxina, as pessoas vão te receber e vão querer estar na sua companhia por quem você é. E não por aquilo que você apresenta ser ou tenta ser para as pessoas para poder ser aceito. Entende? Então, isso também acontece dentro do nosso casamento. Todas as vezes que eu quero que meu marido seja uma pessoa que ele não é, vai ter um peso nessa relação. Quando eu tenho acesso a esses conhecimentos, eu consigo exatamente fazer de forma repetida tudo aquilo que eu quero atrair para minha relação, e eu também consigo evitar tudo aquilo que traz conflito, tensão para minha relação através desse conhecimento aqui. Não só desse, né? Gente, esse conhecimento aqui que eu tô trazendo para vocês, que é tão grandioso, é só um pedacinho do que a gente vê lá dentro da jornada lógica dos relacionamentos, tá? Existe todo um passo a passo de 4 pilares, onde eu guio vocês por todo esse caminho. Paulo, e quando a gente é traída durante 35 anos? Então, olha só, Maria, existe um marido que trai, existe uma mulher que é traída. O que essa mulher traída fez para acontecer a mudança dentro desses 35 anos? Né? Todo o olhar da jornada é para um olhar ativo da mulher dentro da relação. Então, durante esses 35 anos, aonde eu estava, que eu não vi essa traição acontecendo, ou eu vi, o que foi que eu fiz com isso? Se você me dizer que você só perdoou e ele falou que ia mudar e você acreditou, então você sabe que esse caminho não funcionou, tá? Porque existe mais coisas aqui que você precisa olhar por detrás de tudo isso. Eu brigo, mando ele embora, mas ele não vai. Maria, na verdade, a gente manda embora da boca para fora. A gente manda embora querendo que ele fique, porém com novas mudanças. Se eu não souber fazer essas mudanças, ele nem vai e ele nem fica, tá? E aí a nossa vida se transforma nesse inferno que vocês já conhecem bem, tá? Beijo, fiquem com Deus.